objetivo da perícia contábil depende muito do contexto. A perícia pode ser extrajudicial e quando ela for extrajudicial ela pode ocorrer a qualquer momento e o objetivo é quando qualquer pessoa física ou jurídica deseja que seja feita uma investigação dentro de uma contabilidade, no patrimônio. Então quem pode requerer é qualquer pessoa física ou jurídica e para fazer uma fiscalização, uma identificação de valores numa contabilidade tanto de pessoa física quanto jurídica. E a perícia judicial, o objetivo dela é ajudar o juiz a tomar decisões. A perícia judicial ela é muitas vezes utilizada para a formação de prova. Toda vez que o juiz necessita de uma prova científica, técnica ou artística, de um tema que ele tem que dar uma decisão, mas ele não tem domínio, então ele se vale de um expert em algum assunto. No meu caso, que eu trabalho com finanças, contabilidade, é a perícia contábil. Então, toda vez que se trata de uma demanda, de uma briga, de um litígio que envolve patrimônio, que envolve finanças, e o juiz não tem conhecimento suficiente para decidir, ele se vale de um perito. Então, aí na justiça, o principal objetivo da perícia contábil é ajudar o juiz a formar prova para ajudar o juiz a tomar decisões. A perícia extrajudicial, normalmente, ela é solicitada para evitar-se que se tenha uma disputa judicial. Então, a perícia extrajudicial ela pode ser utilizada antes de um processo judicial para evitar que se tenha que discutir na justiça ou para utilizar essas informações para então ingressar na justiça e tentar fazer um acordo. Então, a perícia extrajudicial ela é muito utilizada para essa finalidade. Já a perícia judicial é toda vez que num processo, não são todos os processos, obviamente, mas toda vez que a prova a ser produzida é de natureza científica, é de natureza técnica, o juiz vai precisar de um perito, porque o juiz é um especialista no direito, mas para poder aplicar o direito, para poder dar a sentença, ele precisa muitas vezes de uma prova técnica. Além disso, muitas vezes o juiz, ao dar a sentença, ele dá a sentença determinando o direito de A ou B, mas esse direito precisa depois ser transformado em valores, o que nós chamamos de liquidação de sentença. E aí na liquidação de sentença também é necessário a presença de um perito, especialmente na minha área, que é a área financeira contábil, transformar aquele direito, aquela sentença dada pelo juiz em valores. Isso também é muito utilizado nas ações trabalhistas. O planejamento e a execução da perícia contábil, ela deve ser bem minuciosa, né? Porque o perito, para ele poder saber exatamente o que se espera dele, ele precisa estudar todo o processo. Então, existe um trabalho de planejamento do perito, que é estudar todos os autos do processo, entender o que as partes estão demandando, o que elas reclamam, o que elas apresentam como prova, saber exatamente o que é que se espera do perito, saber o que o juiz espera que o perito esclareça, já que ele vai produzir uma prova para ajudar o juiz a tomar a decisão, é necessário que o perito estude os autos do processo e entenda exatamente o que se espera dele. E depois, na execução do trabalho, o perito, muitas vezes, ele utiliza as informações que estão disponíveis nos autos, as provas, os documentos, os relatórios, os testemunhos, os depoimentos que estão nos autos. Mas, às vezes, as informações que estão ali não são suficientes, então ele precisa fazer diligências. Então, ele pode requerer mais informações das partes, ele pode requerer documentos que estão em poder das partes, eles podem requerer documentos que estão em poder de repartições públicas, no meu caso, que é a área contábil, às vezes informações na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, às vezes nas próprias instituições bancárias, solicitar essas informações para poder executar. E muitas vezes o perito ele é acompanhado pelos assistentes, porque as partes que estão no litígio, elas podem, sempre que tem perícia, elas podem nomear um perito assistente, que é um profissional da área também, que vai acompanhar o trabalho do perito. Então, na execução do trabalho, às vezes o perito do juízo, ele é acompanhado pelos peritos contratados pelas partes, para que todos acompanhem o trabalho
e evitem depois muitas contestações quando o perito do juízo apresentar o seu laudo pericial. A periodicidade de um trabalho, né? O trabalho do perito é sempre prazo determinado, né? O perito não fica trabalhando num processo do começo ao fim. O perito é chamado a trabalhar no processo quando existe a necessidade de uma produção de prova pericial. O perito apresentou o seu trabalho, apresentou um laudo, muitas vezes ele é chamado a prestar esclarecimentos, porque as partes... É muito comum que uma das partes concorda com o laudo, a outra parte não concorda com o laudo, isso é natural que aconteça. E aí a parte que discorda do laudo sempre pede para o perito esclarecer alguns pontos. E às vezes até mesmo o juiz pede para o perito esclarecer os pontos. Então o perito é obrigado, depois de entregar o laudo, a fazer os esclarecimentos de questões que ficaram inconclusivas. Depois que ele fez todos os esclarecimentos, depois que ele já apresentou tudo o que foi solicitado a ele, o trabalho dele encerrou nesse processo e ele não volta a trabalhar mais no processo. E aí então ele vai trabalhar num outro processo. Então é sempre um trabalho com prazo determinado, que entre o início e o final dura aí de 60, 90, no máximo 120 dias. Ele entregou, prestou os esclarecimentos, ele não participa mais do processo. Sustentare Escola de Negócios.